Avante, família Palmeiras, e aí, como que vocês estão? Semana agitadíssima aí no nosso Verdão. Eu quero trazer aí pra vocês alguns recortes, algumas notícias, algumas novidades aí do nosso Verdão, né? Então, quero já convidar você e desafiar, já deixar o seu like, né? Compartilha, chama aí geral aí pra poder estar se inscrevendo no canal e bora lá pro vídeo. Mas a gente vai começar por isso aqui, ó. Palmeiras 3-0 no Vasco. A gente vai ver a matéria do Pedro Rocha na volta. Coisa a gente comenta. linda. Então se liga aí. Saudade de você que eu tô... São os deliciosos sintomas de uma lua de mel. Flaco Lopes e Vitor Roque serão maiores que Bebeto e Romário. Bastava apontar a câmera e pronto. Tigrinhos e flaquetos de todas as idades brotavam por ali. Bebeto e Romário ou Flaco Roque? Flaco Roque é melhor. São os novos protagonistas de uma história antiga. Aliás, o que você, meu amigo, minha amiga, estavam fazendo da vida em 2015, 10 anos atrás? Bom, em 2015 eu lembro que eu estava lá em Curitiba, nem sonhava viver o que eu estou vivendo hoje. Eu estava na base do time que me formou lá no Uruguai. Uma década se passou, 14 jogos entre eles foram disputados. O Vasco segue sem vencer o Palmeiras. E os 34 mil palmeirenses que foram à arena ontem precisaram de pouquíssimo tempo para ver a renovação por mais uma temporada desse tabu. Essa vitória teve a marca de um Palmeiras avassalador, que diante do seu torcedor marcou 6 gols nos últimos 2 jogos, todos eles com a assinatura de uma dupla, que desde quando surgiu tem mudado a história da temporada palmeirense. Logo aos 6 minutos, Rafael Veiga, que voltou a ser titular ontem, contou com um desvio da defesa para o passe virar assistência a Flaco Lopes. Esquerdo bateu! A comemoração que vem ganhando os rostos de torcedores palmeirenses em todo o Brasil. Sai trabalhando o PH. Se o início já parecia difícil, a defesa do Vasco tratou de piorar tudo. Olha o presente que o Flaco ganhou dentro da pequena área. Ficou perdida, Flaco! 2-0. Gol! É do Palmeiras! O artilheiro do Palmeiras no ano também é generoso. Agora foi ele quem deu o passe açucarado para Vitor Roque. Não teve a menor piedade do zagueiro vascaíno. São legal! Gol! Vitor Roque! Pra lá, pra cá, pra deixar tonto o Paulo Henrique! Feliz é que tá dando certo. Hoje foi 2 gols, uma assistência pra mim, então é um prazer enorme, tô muito feliz de fazer essa dupla com ele. E ó, ficou barato pro Vasco, viu? No segundo tempo, o Léo Jardim fez essa defesaça no chute do Tigrinho. Defesaça! Naquela altura do jogo, o palmeirense, meu amigo, já tava nas nuvens. Incansável, Vitor Roque, a garotada ali ao fundo gostou. Olha, eu Roque não vou falar para não estragar. Não vou falar nada. Continuo assim, levo como uma pena. Ninguém melhor que o palmeirense para saber que o caminho para levar a taça do Brasileirão no final do ano tem vários momentos como esse, de lua de mel. Bebeto e Romário ou Flaco Roque? Flaco Roque é melhor. Fred e Denilson ou Flaco Roque? Posso falar? É nóis, irmão. Você tá louco. Esquece Flaco e Roque, é nóis. Mas o show, impressionante como o Palmeiras sobra nesses jogos, né? Impressionante. Quando precisa, né? Os caras conseguem dar a resposta. O Abel acho que tem uma força de convencimento dentro do vestiário impressionante. Isso, obviamente, um tempo de trabalho, então os jogadores já entendem o que ele pede, as estratégias pro jogo. O primeiro tempo do Palmeiras ontem, cara, mais um bom primeiro tempo do Palmeiras. Um 3-0, assim, dificulta muito a vida do adversário. O Fernando Diniz, ele é muito coerente no que ele pensa, né, como construção de jogo, então o Vasco não muda a forma de jogar. O Palmeiras até acho que tirou um pouquinho, diminuiu um pouquinho o ritmo, senão poderia ter feito mais gols. Tirou o pé, né, no segundo tempo. Até acho. E hoje tem isso aqui, ó, que é interessantíssimo pro Palmeiras, que é Flamengo e Cruzeiro jogaço na tela do Sport TV e do Premier 8h30. Pra quem que o Palmeiras tem que torcer? O palmeirense tem que torcer pro Cruzeiro pra ficar uma distância curta, mas voltar pra terceira posição ou torcer pelo empate? O ideal aí é o empatezinho, né? Porque o Flamengo não se desgarra,
continua no bolo e o Cruzeiro também continua nessa briga. Agora, se o Flamengo vencer o Cruzeiro, me arrisco em dizer que aí abrem 7 pontos, aí me arrisco em dizer que ele tira o Cruzeiro da briga pelo título brasileiro. Tá aí, declaração forte de Denilson Schoga. O Palmeiras chegou ontem a 14 jogos de invencibilidade contra o Vasco da Gama e, de quebra, acabou com a série de 7 jogos sem perder do time carioca. Um jogo praticamente decidido em 23 minutos, o tempo que o Verdão precisou para abrir 3-0. Foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu no Bahia, de aprender com o que aconteceu no Bahia, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário. Mais uma vez, o entrosamento de Flaco Lopes e Vitor Roque tornou as coisas mais fáceis para o Palmeiras. Flaco abriu o placar com 5 minutos, depois de uma assistência de Rafael Veiga. O argentino aumentou depois dessa atrapalhada de Hugo Moura e Lucas Oliveira. Logo depois, Flaco ainda colocaria Vitor Roque na frente de Léo Jardim, 3-0. O Flaco e o Roque também vêm vivendo um momento muito especial na vida deles. A gente vê o quanto eles se conectam dentro do jogo, o quanto eles se buscam, o quanto eles sabem o movimento um do outro. Então você vê uma parceria que tem dado muito certo. O Vasco chegou a incomodar nos primeiros minutos. Neste lance com Piquerez, Ryan parou em Everton e alguns jogadores pediram pênalti. Eu achei que no primeiro tempo o torcedor tem razão. Eu acho que a gente tem uma certa apatia, uma diferença de intensidade e por isso que a gente tomou os gols que a gente tomou. Eu acho que nesse sentido eu concordo com o torcedor. No segundo tempo a gente melhorou basicamente no nosso estado anímico e foi um jogo mais equilibrado. O Palmeiras teve chance de fazer mais gols, a gente teve chance de fazer gol, então foi um jogo ok, um jogo equilibrado. A gente não foi brilhante em nenhum momento do jogo. O placar elástico não tornou o jogo menos interessante. Em alguns momentos houve preciosismo da equipe de Abel Ferreira. Mas o fato é que sobraram chances para ampliar o marcador. Quando a bola finalmente entrou, o Tigrinho estava impedido. Aliás, ele foi substituído logo depois com Flaco. E claro, os dois foram muito ovacionados. Como também foi o Everton, responsável por estas defesas nas chegadas de Coutinho e Andrés Gomes, que garantiram ao Verdão a baliza 0 e a volta à vice-liderança do Brasileiro. O Palmeiras venceu a primeira das 8 partidas que fará no mês de outubro, a 5ª seguida aqui no Allianz Parque. E o detalhe é que pelo 4º jogo consecutivo pelo Campeonato Brasileiro, aqui em sua casa, o Verdão marcou logo no começo. Que é quem entrega o segredo, né? O cara que é quem entrega o segredo. Acho que é a forma como a gente entra para jogar, aquilo que o Abel pede, é ser forte no começo do jogo. No começo do jogo, às vezes, ele pode nos dar tranquilidade pro decorrer da partida, que é o que vem acontecendo nesses últimos jogos, principalmente em casa. E o Palmeiras recuperou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, aqui no Allianz Parque, com uma vitória categórica, contundente, 3-0 diante do Vasco da Gama. Inclusive, aumentou para 14 jogos a sua invencibilidade diante da equipe carioca. O Vasco não ganha do Palmeiras desde o ano de 2015. O jogo desta quarta-feira teve uma particularidade. Com 23 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras já vencia por 3-0, muito por conta de uma grande atuação, mais uma vez, da dupla de atacantes do Verdão, Vitor Roque e Flaco Lopes. O argentino acabou marcando os 2 primeiros gols da equipe palmeirense e o Vitor Roque, num lançamento do próprio Flaco Lopes, acabou fazendo 3-0. Evidentemente que a partir daí o Palmeiras passou a administrar a partida e o Vasco teve poucas oportunidades para pelo menos marcar um gol de honra, né? O Vasco até perdeu gols no começo da partida e só voltou a incomodar o goleiro Everton no final do duelo. O Everton acabou fazendo grandes defesas. O Palmeiras também teve boas oportunidades. O Vitor Roque, inclusive, marcou o 4º gol, mas este gol foi anulado por impedimento. Menção honrosa para o Rafael Veiga, que foi titular na noite desta quarta-feira e chegou a 100 vitórias em campeonatos brasileiros com a camisa do Verdão. Verdão, como eu já disse, vice-líder do Campeonato Brasileiro, atrás do Flamengo, são 2 pontos de diferença e o Vasco perdeu uma invencibilidade de 7 partidas.
Nação, e o Palmeiras aí que vai acionar o Flamengo na justiça por ter bloqueado repasses aí da Libra. E a declaração da presidente é conduta predatória. Leila Pereira manda recado para Luiz Eduardo Batista, né, presidente lá do Flamengo, e afirma que advogados estão atrás de medidas mais severas contra o clube carioca. Palmeiras aí afirmou que vai acionar o Flamengo na justiça porque teve esse bloqueio que o clube carioca obteve via Justiça do Rio de Janeiro nos repasses de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra, entidade formada aí por Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Vitória, Remo, entre outros, e o próprio Flamengo. A liminar concedida pelo Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro trava o repasse de 77 milhões, valor que é referente a uma porcentagem dos ganhos com audiência, segundo o contrato firmado entre a Globo e a Libra. E a presidente do Verdão aí criticou a postura do Flamengo no início da semana e prometeu atitudes severas. Se a atual gestão do Flamengo acha que por meio desta ação na Justiça do Rio conseguirá mudar o acordo assinado pelo presidente Landim, pode tirar o cavalinho da chuva. O Palmeiras não fará qualquer concessão nem abrirá um assunto que já foi discutido exaustivamente e está encerrado. Nós vamos sim buscar na justiça uma indenização pelo prejuízo que a conduta individualista e predatória do Flamengo está causando ao Palmeiras e aos demais clubes da Libra. Nossos advogados já estão estudando o caso, não aceitamos a pressão que o Flamengo está fazendo. Como sempre, o Flamengo aí, o queridinho da CBF, o queridinho da Justiça, sempre tentando tirar vantagem sobre tudo aí, né, família? Palmeiras alega que a estratégia do Flamengo é predatória e torpe, com o objetivo de asfixiar financeiramente os outros clubes da Libra para subjugá-los e extrair ainda mais benefícios individuais. E o clube ainda destaca que seria um dos beneficiados direto caso a alteração pedida pela atual gestão do Flamengo prosperasse, mas que defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro. E o Flamengo alega ter sido prejudicado com um contrato firmado em 2024, que tem vigência até 2029. O compromisso foi assinado por Rodolfo Landim, então presidente do clube. Seu sucessor, Luiz Eduardo Batista, fez oposição ao Landim e tenta rever a distribuição do dinheiro dentro da liga. E o Batista ainda criticou os termos do vínculo ainda durante o processo eleitoral do clube no ano passado. Então essa briga aí está acontecendo e a Leila promete ser severa nas suas ações aí na justiça contra o Flamengo. Já deixa a sua opinião sobre tudo isso no vídeo de agora aí, família. E tudo que você achou da partida aí de Palmeiras e também Vasco da Gama. Atropelo aí da dupla Flaco Roque. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo, valeu!